alegria poder retornar a essa casa que é tão acolhedora. O tema que eu trago para a nossa conversa nessa noite é a pena de morte. Por que falar sobre a pena de morte na casa espírita? No dia a dia a gente conversa com diversas pessoas e nessas conversas a gente acaba expondo a nossa opinião. A nossa opinião como espírita, ela deve refletir também aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita, aquilo que a gente aprende com o evangelho cristão. Daí a importância de se falar sobre a pena de morte dentro da casa espírita. Antes de entrarmos propriamente dito no tema pena de morte, vamos ver como que é tratado a legislação penal aqui no Brasil. Lá na Constituição, no artigo 5º, nós temos lá que ninguém será obrigado a fazer nada, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lá no Código Penal, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o que isso significa? O Estado precisa identificar na sociedade quais são as atitudes nocivas ao bom convívio e colocar num ordenamento legal para dizer isso é crime. Por exemplo, roubar é um crime? Sim ou não? Sim. Está previsto lá no artigo 157. Caluniar é um crime também? Caluniar, além de ser um crime moral, também é previsto na legislação brasileira. Só a título de curiosidade, está lá no artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Mas apenas prever um crime não basta. É preciso imputar uma punição aos seus transgressores. Se eu digo para a criança, não pode brincar com a faca, e ela vai lá e brinca e eu nada faço, ela não vai aprender que não pode brincar com a faca. Ela precisa ter uma responsabilização por aquele ato, para que o aprendizado seja efetivo. Então, apenas prever o crime não basta, é preciso prever uma punição. No ordenamento jurídico do Brasil, existem 3 possibilidades de se punir um crime. Seriam privativa de liberdade, restritiva de direito e de multa. A mais leve é a multa, ou conversão em trabalho voluntário. Quanto mais hediondo é o crime, mais tempo se permanece preso. Agora eu pergunto, onde está a pena de morte aqui no Brasil? Não tem a possibilidade de se punir alguém com a pena de morte, exceto em casos de guerra. Podemos dizer, graças a Deus, que aqui no Brasil não se pune com a morte. Há pessoas que defendem a aplicação da pena de morte, e dentre os motivos que argumentam sua posição, podemos citar. Aqueles que defendem a pena de morte, um dos comentários, um dos argumentos mais apresentados são esses. Se houvesse a pena de morte, as pessoas pensariam 100 vezes antes de praticar um crime. Será que realmente é verdade? Nos países em que há a pena de morte, erradicou-se a criminalidade? Foi suficiente? Há quanto tempo existe a pena de morte no planeta Terra? Alguém sabe me dizer? Eu também não faço nem noção de quando começou a pena de morte. Mas só para termos uma ideia, Jesus, foi crucificado, ele foi condenado à pena de morte. Então é uma prática que já atravessa milênios e não resolveu o problema. Outro argumento, com a pena de morte, economizar-se-iam recursos que são gastos para manter penitenciários lotados todos os dias. Na visão apenas material, eu repito, visão material, até poderia fazer sentido esse argumento. Uma vez que com menos pessoas presas, menos custos se teria para mantê-las. Mas apenas na visão material. Por que na visão material? Porque se nós analisarmos, quando se discute a destinação dos condenados, dos presidiários, está apenas trabalhando no efeito e não na causa. É preciso identificar o que está ocasionando mais pessoas passíveis de cometerem crimes. Deve ter como exemplo o pernilongo. Para quem não conhece o pernilongo, acho muito difícil, eu trouxe até uma imagem. Agora imagine um pernilongo se aproximando do nosso ouvido, cantando aquela musiquinha que só ele sabe cantar. Agora imagine esse pernilongo se aproximando do nosso braço, prestes a nos picar.
Qual é a atitude mais comum que tomamos? Mata. Agora eu pergunto, matar o pernilongo que está nos incomodando nesse momento, isso dá garantia que amanhã ou depois não haverá outros pernilongos a nos incomodar? Não garante? Ou seja, enquanto nós estivermos eliminando aqueles que estão incomodando a sociedade, outros estarão se procriando, outros estarão se produzindo, né, nas marginalidades do mundo. Se queremos, no caso do pernilongo, eliminá-lo, não é apenas matando. É trabalhando no foco que está criando, no foco de água parada, ou seja, eliminar os lixos parados. Sócrates dizia que se investirmos na educação das crianças, não precisaremos corrigir os adultos. Vocês concordam? Então é trabalhando na causa e não eliminando aquele que está nos incomodando. O tema é polêmico. Aquele que é a favor questiona agora aquele que é contra. Então a gente se posiciona contra, daí vem aquele que é a favor e nos pergunta: e se a vítima do estupro fosse a sua filha? Porque é fácil nós termos uma opinião e sustentar uma opinião quando o outro está vivenciando a situação do problema. Agora, quando a situação passa a fazer parte do nosso dia a dia, nós passamos a fazer parte da família da vítima, qual que é a nossa posição? E se a vítima do homicídio fosse o seu pai, sua mãe, seu irmão, ou qualquer outro ente da família, qual seria a nossa posição? Permaneceríamos contra a pena de morte ou aí talvez pensaríamos ser a favor? A nossa opinião tem que ser imparcial, independente de estarmos passando pela dificuldade, independente de fazermos parte da família da vítima, a nossa opinião tem que ser imparcial. Como cristãos, devemos sempre nos posicionar contra a pena de morte. Agora, como espírita, a responsabilidade é muito maior. O espírita, além do conhecimento cristão, ele tem conhecimentos a mais e ele tem que ser sempre contra a pena de morte. Os Estados Unidos possuem 50 estados. Diferentemente do Brasil, aqui no Brasil temos um Código Penal e esse Código Penal serve para todos os estados. Então a mesma legislação penal é aplicada em todos os estados. Não tem como um estado aplicar uma lei e o outro não. Nos Estados Unidos é diferente. Cada estado tem autonomia para legislar sobre como penalizar os seus condenados. Nos Estados Unidos, tem 50 estados, e desses 50 estados, 37 aplicam a pena de morte. E nesses 37 que aplicam a pena de morte, inúmeros inocentes estão sendo executados constantemente. O primeiro caso que eu trouxe é o Glenn Ford. Ele permaneceu preso durante 30 anos no corredor da morte, por um crime que não cometeu. Ford, de 64 anos, havia sido condenado por um assassinato ocorrido em 1983 e desde 1985 estava preso no estado de Louisiana. Ele foi finalmente inocentado e libertado. Imagine ficar 30 anos preso, encarcerado, e não lembrar, no caso nessa vida ele não praticou nenhum crime, nenhum delito. Qual que é a sensação de permanecer 30 anos preso inocentemente? Aí vem alguém e nos diz: se ele permaneceu preso inocentemente, é porque havia uma necessidade de ele passar por esse sofrimento. Foi uma expiação por algum ato cometido no passado. É comum espírita falar isso. Essa afirmação, com certeza, não é mentira, é verdade. Nós devemos lembrar que na providência divina não há injustiçados. A providência sempre aproveita situações de injustiça material para colocar aqueles que precisam preparar um erro. Mas lembremos de outra fala de Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Traduzindo: ai do mundo por causa dos males, dos sofrimentos. É necessário que haja o sofrimento para a depuração do espírito, mas ai daquele que causa o sofrimento a outra pessoa. Então, pelo fato de alguém necessitar passar por um sofrimento determinado, não significa que eu vou me sentir no direito de ser o causador do sofrimento do outro. Eu vou responder com meus atos. Em abril de 2014, a revista científica Annais da Academia Nacional de Ciências publicou um estudo no qual se estima que pelo menos 4,1% dos condenados à morte nos Estados Unidos são inocentes. Ou seja, 1 a cada 25 pessoas.
Então, 1 a cada 25 pessoas é inocente. Aqui no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, a população carcerária chega a 500 mil presos. E desses 500 mil presos, 30% é inocente. Isso representa, ou seja, 150 mil indivíduos que não deveriam estar encarcerados, estão encarcerados. 150 mil pessoas. É pouco ou é bastante? Bastante, né? Só para comparação, Teópolis tem, segundo o censo de 2010, 21.139 habitantes. O número de inocentes presos no Brasil representa 7 vezes a população de Teópolis. Bastante gente. No Brasil, um homem cuja identidade foi preservada foi preso preventivamente em agosto de 2004, quando tinha 19 anos de idade e trabalhava como servente de pedreiro e ajudante de entregas. O motivo? Ele foi acusado de ter participação em um assalto a uma loja lá na zona leste da capital paulista, em que resultou na morte do seu dono, do empresário. Foi somente em 2014, 10 anos após, que a defensora pública Maria Carolina Pereira Magalhães conseguiu demonstrar que nos autos do processo dele não havia qualquer prova que conseguisse provar que ele realmente teve participação. Ou seja, mais um preso inocentemente por causa do erro de julgamento. Nós erramos muito quando julgamos. Nós erramos muito quando julgamos, principalmente quando julgamos precipitadamente. Costumamos julgar as pessoas, coisas e situações precipitadamente, sem conhecermos a história mais a fundo. Exemplo, se estamos viajando de carro, o motorista nos ultrapassa em local proibido, em alta velocidade. É quase que automático, já fazemos aquele julgamento. Ah, apressadinho, tomara que a situação o flague. Quem garante que ele não está necessitando chegar a um pronto-socorro com urgência para salvar uma vida? Quem garante que nós não necessitaremos também algum dia ultrapassar os limites de velocidade? Quando estamos assistindo um filme ou uma novela, quando tem aquele personagem que só incomoda todo o elenco do filme, é comum a gente pensar, esse personagem tem que morrer antes do filme. Esse personagem tem que ser eliminado, não necessitava. É ali que a gente começa a se conhecer, porque pela fala a gente pode demonstrar ser uma pessoa que a gente não é, mas pelo pensamento não tem como. O pensamento é a nossa identidade mais real. Então é assim que a gente pode ir se analisando como que a gente se posiciona frente a questões como pena de morte. Tem uma fábula chamada O Lenhador e a Raposa. Alguém conhece? Então havia um lenhador que levantava todos os dias às 6 horas da manhã e passava o dia todo cortando lenha. Esse lenhador, ele tinha um bebê, um menino de poucos meses de vida, e uma raposa. Essa raposa ele tratava como um bicho de estimação e era de sua total confiança. Era a melhor amiga que ele tinha. Então ele levantava, saía para trabalhar, cortar lenha e deixava a raposa cuidando do seu filho. Os vizinhos não aceitavam a possibilidade de um animal estar cuidando de uma criança. E quase que constantemente, todos os dias, eles o alertavam dizendo: lenhador, a raposa é um bicho selvagem, ela não é de confiança. Um dia ela pode sentir fome e vai devorar o seu filho. Passava o dia, vinha outro: lenhador, lenhador, qualquer dia a raposa vai atacar o seu filho. Certo dia o lenhador voltava do trabalho, já exausto do serviço que executaram durante o dia, e também cansado dos comentários infelizes que ouvia todos os dias dos vizinhos. Ele voltava para casa e, como era de costume, a raposa sempre vinha esperá-lo na porta, sorrindo, feliz com a sua chegada. Naquele dia foi um pouco diferente. A raposa veio sorridente, porém, nos vãos de seus dentes tinha vestígios de sangue. O lenhador lembrou na hora dos comentários dos vizinhos, nem pensou muito e tacou-lhe o machado na cabeça. A pobrezinha morreu na hora. Ele, suando frio, desesperado, entra na casa, corre até o quarto e quando abre a porta do quarto, vê o filho no berço dormindo tranquilamente. Do lado, a cobra morta pela raposa. Diz a fábula que ele enterrou o machado junto com a raposa, movido por remorso. Nessa fábula,
Vemos que o lenhador procedeu a um julgamento precipitado em relação à situação com que deparou ao ver a raposa com a boca suja de sangue. Em vez de refletir, logo foi agindo. Quis fazer justiça naquele exato momento, sem ponderar as motivações do ato. Viu a raposa com sangue na boca, logo deduziu: ela atacou meu filho, então tenho que morrer para prender. Agora, saindo da fábula e vindo para o mundo real, será que situações parecidas, análogas, não vemos no dia a dia, nos noticiários, pessoas que se dizem justiceiras, que saem às ruas querendo fazer justiça com as próprias mãos e acabam cometendo crimes muito mais bárbaros que aqueles que motivavam a sua atitude? Alguém lembra de Fabiana e Maria de Jesus? Poucos lembram, né? Por essa imagem, poucos lembrarão. A imagem que ela ficou conhecida é uma outra imagem que mostrarei mais a pouco. A dona de casa Fabiana e Maria de Jesus, 33 anos, foi linchada, ou seja, foi agredida em público por moradores do bairro Morrinhos, no município de Guarujá, litoral de São Paulo, após brincar com um menino que ela não conhecia e oferecer uma fruta para ele. Fabiane gostava muito de crianças. Além dos filhos dela, ela cuidava de outras 3 crianças durante o dia, que são filhos de uma sobrinha dela. O dia era 3 de maio de 2014. Fabiane voltava da igreja em que ela frequentava. Ela voltava da igreja e passou no mercado e comprou algumas frutas. Numa das mãos ela carregava a Bíblia, como era de costume, e no outro carregava a sacola cheia de frutas. Como ela gostava de crianças, ao ver aquele menino na rua, foi automático, foi espontâneo. Ela começou a brincar com ele e ofereceu uma fruta para ele. A mãe do menino estava meio próxima e, vendo aquela atitude daquela mulher brincando com o filho dela, ela se recordou que no site do local havia uma divulgação de um caso de uma mulher chamada por eles de bruxa, que aliciava pequenas crianças para os seus trabalhos satânicos. Coincidiu que o retrato falado, divulgado naquele site, coincidia com a fisionomia dela. Ela não pensou 2 vezes e logo foi anunciando: lá onde está a bruxa do site, peguem ela, não deixem fugir. As pessoas que estavam à sua volta, sem pensar, foram todas para cima dela. Não deixaram ela ao menos se identificar, se explicar, dizer quem ela era. Agrediram ela tanto que ela veio posteriormente à morte. Só para detalhe, a Bíblia que estava com ela, para ver como era o estado emocional daquelas pessoas, foi vista por eles como um objeto satânico naquele momento. A imagem que as pessoas podem ser que lembrem dela é essa imagem. Professor de História, André Luiz Ribeiro, 27 anos. Alguém se recorda? Em agosto de 2014, em São Paulo, Zona Sul, o professor de História André Luiz Ribeiro, de 27 anos, que pratica a corrida de 10 km por dia, teve o azar de passar em frente a um bar que havia acabado de ser assaltado. Essa foi a manchete. Teve o azar de passar em frente a um bar que acabava de ser assaltado. Se ele teve o azar de passar em frente a esse bar, qualquer um de nós poderia ter o mesmo azar de passar por frente do bar. Agora vejam a situação. Ele corria todos os dias. Quem sabe fazer uma corrida pode ser comparado àquele que vai à casa do vizinho visitá-lo. Quem vai à casa do vizinho, vai num lugar próximo, carrega seus documentos, é difícil. Ele também, para fazer essas corridas, não carregava seus documentos. Como eram 10 km, ele carregava um fone de ouvido para se distrair. Ele passava em frente do bar que estava sendo assaltado e, como estava com o fone de ouvido, não percebeu o movimento que estava ocorrendo. Coincidiu que no momento que saía os assaltantes do bar correndo, ele passou na frente da porta. O dono do bar, sem pensar, sem refletir, disse: lá onde vai o ladrão correndo. As pessoas de todos os cantos, uns de a pé, outros de moto, carro, saíram à sua casa, prenderam e acorrentaram, agrediram-no. A sorte dele, para dizer assim um pouco menos azar dele, é que por aquela rua passava, por acaso, o corpo de bombeiros. Um integrante do corpo de bombeiros, vendo aquela situação conflitosa, teve uma ideia. Ele sabia que não tinha outro jeito de ajudar, então ele falou assim: já que você disse que não é ladrão e que é um professor de história, então dá uma aula de Revolução Francesa para nós, para que você possa nos provar que é professor de história.
Mesmo estando sendo agredido, ele começou a falar sobre a Revolução Francesa. Ele falou durante 3 minutos. Foram necessários 3 minutos para que aquelas pessoas se dessem conta do absurdo que estavam cometendo. Vemos aí mais um caso de julgamento precipitado. Conclusão prévia. As pessoas erram muito quando julgam. Percebam que até o momento eu só apresentei argumentos materiais que fazem com que a gente pense contra a pena de morte e defenda mais a vida. Agora vamos ver alguns argumentos espirituais, alguns argumentos morais a favor da vida. Quando a gente adentra o Espiritismo e a gente toma acesso à codificação básica, lá no Livro dos Espíritos a gente estuda sobre a diferenciação entre corpo físico e corpo espiritual. Até trouxe uma imagem figurativa. Na imagem temos o espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é a centelha de luz, sede da inteligência e dos sentimentos. Perispírito, no caso do meio, é o corpo espiritual, é o invólucro de que o espírito se serve para atuar e movimentar-se pelo espaço. Quando o médium diz que está vendo o espírito, na verdade não é o espírito propriamente dito, é o corpo espiritual, o perispírito. E o corpo físico, que é a organização fisiológica, essa massa material, esse veículo de que necessitamos para de fato existirmos no mundo material, e que possibilita ao espírito desenvolver-se intelecto e moralmente, através das mais diversas experiências vividas na carne. Essa diferenciação entre corpo físico, material, e corpo espiritual é bastante claro para todos? Sim ou não? Há alguma dúvida sobre essa diferenciação? Não, né? Então agora eu questiono. Quando se executa um condenado à morte, qual dos corpos está sendo eliminado? O corpo físico ou o corpo espiritual? Físico? Exatamente. O corpo físico. Agora veja a contradição. Me respondo por que é que uma pessoa que comete um delito, um crime, ele é recolhido e isolado da sociedade? Por que motivo? Prejuízo para a pessoa não para cometer o mesmo erro. Principal objetivo para ele não voltar a cometer o mesmo erro na sociedade. Ou seja, isola-se ele para que a sociedade possa ter paz e ele também possa ter tempo de refletir. Agora imagine a situação, quando executamos o condenado, estamos libertando-o do corpo físico. Como vimos anteriormente, a sede da inteligência e dos sentimentos é o espírito. Quando nós desencarnamos, nós não deixamos de pensar, não deixamos de ter vontade e não deixamos de agir. Se com o corpo já era difícil, com o corpo é difícil de se movimentar, por exemplo, eu para ir à máfia, com esse corpo eu vou precisar de pelo menos 20 minutos. Fora do corpo, basta eu pensar, estou em máfia. Então agora pense, foi preso, foi isolado o presidiário, o condenado. E agora estamos executando, estamos liberando para ele agir com muito mais facilidade. A morte não modifica o caráter do falecido. Ou será que modifica? Aquele que morre não vira santo, né? Concorda? Aquele que era bom na terra vai continuar agindo com bondade. Aquele que gostava de praticar o mal, continuará praticando o mal. E a princípio, aquele que está sofrendo a pena de morte vai ficar mais vingativo depois. Vingativo, forte, com mais atuação ainda, Vai influenciar novos, vai influenciar aqueles que têm um pouco de tendência para cometer um crime, e para ele vai ser o prato cheio. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então eles influenciam-nos de tal maneira que frequentemente são eles que nos dirigem. A influência deles a gente acaba nem percebendo. Às vezes a gente está diante de uma dificuldade, de uma situação que temos que resolver, passamos tempo refletindo, pensando e não conseguimos resolver. De repente dizemos: tive uma ideia. E a ideia soluciona o problema. Na verdade eu não tive uma ideia, apenas captei uma sugestão de um espírito amigo.
Às vezes tem aquele dia que a gente levanta e fica com uma vontade maior de praticar o bem, de fazer o bem a uma pessoa, de fazer alguém feliz. Provavelmente naquela noite tivemos contato durante o sono com espíritos de mais elevada sintonia e que nos inspiraram a fazer assim. Assim como às vezes a gente, quando diverge de alguma opinião, começamos a discutir, começamos a elevar a nossa voz, logo vamos dando passividade para espíritos menos adiantados e logo começaremos a agredir. Aqui eu trouxe 3 imagens só para representar figurativamente a influência dos espíritos. As 2 da esquerda mostrando a influência negativa, espíritos ainda muito apegados à matéria. E já a da direita, um espírito mais elevado, influenciando para o bem. Temos a influência dos 2 lados. Aquelas pessoas que agrediram tanto o professor quanto aquela mulher, confundida como bruxa, elas não estavam sozinhas naquele ato. Elas com certeza respondem pelo ato cometido. Sempre nós vamos responder pelos atos que cometemos. Mas elas não estavam sozinhas. Sobre o aspecto moral. Jesus, que passou a vida oferecendo amor, foi condenado à pena de morte. E mesmo após pregado na cruz, aguardando a morte, não deixou de nos ensinar. Tem aquele momento em que Jesus está lá pregado na cruz, ele olha para os romanos, olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós teríamos essa capacidade de perdoar aqueles que estão nos crucificando? Vai se pensar. Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, ele fala: se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Como interpretar? Se levarmos ao pé da letra, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Imagina, então alguém nos bate na face direita e eu vou me virar e mostrar a esquerda. A pessoa pode interpretar como ironia, como se estivesse debochando e vai nos dar outro tapa. Então não podemos levar ao pé da letra. Agora, como interpretar então, mostrar a outra face? O que é essa outra face que devemos apresentar? Jesus quer dizer que quando alguém nos ataca com ódio, devemos apresentar a face do amor. Quando alguém nos trata com grosseria, devemos responder com doçura. Quando alguém nos ofende, imediatamente devemos apresentar o perdão. Basicamente é responder o mal com o bem. Jesus passou pela terra de maneira física há mais de 2000 anos. Durante o tempo que ele passou na terra, ele deixou muitos ensinamentos. E mesmo após a sua morte, seu desencarne, através das mais diferentes religiões cristãs, ele continua nos ensinando a importância de desenvolvermos a capacidade de perdoar para nos aproximarmos dele. E mesmo assim, ainda demonstramos o quanto nós somos atrasados nesse aspecto. Vemos diariamente familiares de vítimas de homicídio, por exemplo, que passam 10, 20, 30 anos saindo nas ruas reivindicando, queremos justiça. Agora eu questiono que justiça nós estamos reivindicando. Será a justiça dos homens? Porque a justiça divina não necessita de reivindicação. Passam 10, 20, 30 anos alimentando-se de rancor, ódio, raiva. Em vez de aproveitar esse tempo para desenvolver mais investimentos que nos elevam, nos aproximando do Cristo, desperdiçam o tempo precioso da reencarnação. Deveríamos aprender a ter a capacidade de perdoar, assim como tem as crianças. Então, para encerrar, tem uma mensagem do Momento Espírita, volume 10, intitulada Mestre do Perdão. Então, eram 2 crianças a brincar, amigos, vizinhos. Um desfrutava de privilegiada situação social. Toda novidade em matéria de brinquedo lhe chegava de forma rápida às mãos. O outro era o amigo que, por conta justamente da amizade, desfrutava com alegria desses pequenos prazeres da infância. Naquele dia, a novidade era um trem, nada sofisticado, mas um trem de cores vivas que nas mãos dos garotos logo adquiriu vida. O trem ia de uma cidade a outra, com rapidez, recebia pessoas aqui e deixava outras ali, transpunha distância em segundos na imaginação fértil dos petistas, dando quase a volta ao mundo. A geografia não importava. Em um momento estava numa localidade
em outro, tinham transposto o mar e se encontravam em outro. Assim seguia a brincadeira, até o momento em que o amiguinho resolveu que o trem deveria ficar mais tempo em suas mãos. Afinal, o dono do trem tinha em demasia, ele fazia as viagens mais longas, mais emocionantes. A conta disso começou uma discussão. O trem é meu, então eu fico com ele o tempo em que eu quiser. Mas eu sou seu amigo e seu convidado, você tem que me deixar dirigir o trem. E uma pequena disputa se travou. Os dois meninos agarraram o trem, cada um puxando de um lado. Puxa daqui, puxa dali. O dono do brinquedo puxou com mais vigor. Caiu e o brinquedo lhe bateu na fronte, ferindo-o de leve. Mas a dor da batida e o pequeno filete de sangue que logo apareceu fez com que o choro começasse. Acudiram mãe e pai. Ao ver o rosto do filho com o hematoma e o sangue, o pai se tomou de ira, gritou com o visitante e fez-lhe ameaças. O garoto ficou parado, sem entender muito bem toda a questão, pela rapidez com que tudo acontecera. O amigo chorava machucado. O pai o colocou no colo e ia se preparando para sair rumo ao hospital. Afinal, pensava ele, era preciso verificar se algo mais grave não acontecera. Quando ia transpondo a porta, o ferido levantou o rosto que estava apoiado no ombro do pai, enxugou as lágrimas e gritou para o amiguinho, ainda atônito, sentado no chão. Ei, não vai embora, eu volto logo e logo voltaremos a brincar. Então o pai se deu conta do estardalhaço que fizera por pouca coisa. Limpou o rosto do filho ele mesmo e entregou de volta à brincadeira. O fato é mais corriqueiro do que se imagina. Em verdade, pequenas rusgas surgem entre as crianças. Rusgas que parecem prestes a explodir em agressão. Entre os adultos, nos envolvemos em situações semelhantes muitas vezes. Mas deveríamos aprender com as crianças, esquecendo logo a dificuldade e retornarmos ao convívio da amizade ou do trabalho. Razão tinha mesmo Jesus ao nos dizer que deveríamos nos assemelhar às crianças para conquistarmos o reino dos céus. Então é com essa mensagem simples, mostrando que devemos aprender, voltarmos a ser crianças e não guardarmos mágoas, perdoar com facilidade e sempre nos posicionarmos a favor da vida, jamais contra a vida.